O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Érica e eu tô aqui de novo para poder fazer uma aula com vocês, alunos do segundo ano da Rede Municipal de Piracicaba. E do que será a nossa aula hoje? Vamos descobrir? A nossa aula hoje é de português, de língua portuguesa, a gente também vai falar de texto instrucional. Bom, e aí, animados para descobrir como faz mais um brinquedo? Nós vamos fazer isso na aula de hoje. Quem se lembra da nossa última aula? A gente conversou um pouquinho sobre as características desse tipo de texto e a gente até aprendeu a como fazer uma pipa. A professora também deixou aí uma dica e uma sugestão de tarefa de casa para vocês entrarem lá no site e fazer umas dobraduras. Eu entrei. Olha só a minha aqui, ó. Eu fiz um aviãozinho, esse é meu aviãozinho. Eu fiz olhando lá, pegando as características do texto instrucional para poder fazer. E também fiz uma gravata. Olha a minha gravata, ó. Não dá para ver direito? Assim dá, né? E fiz uma gravata. Eu fiz essas duas coisinhas aqui seguindo as instruções do texto, passo a passo e olhando também os desenhos que faz parte do texto. Não é isso? Não é isso que a gente tem de característica desse tipo de texto? A gente conversou sobre o título, eu fui lá e procurei, ó, o avião, eu procurei como fazer uma gravata, aí eu achei esse aqui, como fazer gravata, porque estava escrito no título. O material, como a gente conversou da última vez, era só uma folha de papel. E aí, depois, a outra parte importante desse texto era seguir o passo a passo, né? E olhando passo a passo, conforme ia explicando, vendo os desenhos que faz parte do texto, para poder seguir e fazer. E aí, animados para a gente fazer mais um texto, mais um brinquedo hoje? Vamos lá? E olha só que hoje deu um pequeno probleminha. Quem escreveu esse texto e digitou esse texto esqueceu de uma parte. Será que a gente consegue descobrir qual é essa parte que está faltando? Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos conferir tudo para poder ver? E aí eu apresento para vocês qual vai ser o brinquedo de hoje. Aqui está o nosso brinquedo. Olha só, é um brinquedo que chama Cai Não Cai. Quem conhece esse tipo de brinquedo? Ó, esse aqui. A gente tem só a imagem dele. A gente não tem aqui as fotos de como fazer. Mas o texto está bem explicadinho e a gente vai conseguir fazer. Só que olha só, mas está faltando uma coisa também que é bastante importante para a gente se preparar, se planejar para poder fazer esse brinquedo. O que eu tenho então? Isso aqui em cima é o quê? Como fazer um brinquedo cai não cai com garrafa PET. Olha, a gente ainda vai reaproveitar materiais. E assim a gente evita de jogar mais lixo para o planeta Terra. Isso é importante. A gente reutilizar coisas que a gente tem em casa para fazer brinquedos. Olha que legal. Então eu já sei que eu tenho o título, ó, como fazer um brinquedo cai não cai com garrafa PET. Esse não é o meu título? Então, quanto a título, tá tudo ok. O título, então, ó, ok para o título. Tudo certo. Tem título. Agora, o que eu tenho logo aqui abaixo? Eu tenho como fazer. Primeiro passo, aí depois eu tenho o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, o quinto passo. O que será que está faltando? Eu tenho o título e vou lá para o como fazer. Mas o que eu vou usar para fazer? Você já está me explicando como fazer, o que eu vou usar para fazer? Ah, o título até me dá uma dica, garrafa PET. Mas será que é só a garrafa PET que eu vou usar para fazer? Vamos ver se a gente consegue descobrir e arrumar esse texto aqui? Vamos completar o que está faltando? Então vamos lá, ó. Vamos ler o texto. Primeiro passo. Se quiser, opa, isso aqui é uma informação importante, ó. Se quiser, então não é obrigatório. Pinte-os
palitos de churrasco. Então, eu já tenho um material aqui que eu sei que eu vou precisar usar, com as cores que desejar. Segundo passo, corte a garrafa PET, como a gente já tinha imaginado, acima da metade. Vamos utilizar a parte de baixo. Terceiro passo, esquente. Se eu tenho que esquentar, então eu vou precisar de fogo, hein? Vamos precisar de ajuda de adultos. Esquente a ponta de um prego. Aqui outro material que a gente vai precisar. E faça furos para atravessar os palitos de churrasco. Deixe espaço na parte de cima para colocar as tampinhas, então eu também vou precisar de tampinhas. E embaixo para as tampinhas caírem. Então tá me explicando aqui como fazer, mas por enquanto eu só vou me preocupar com os materiais. Quarto passo, encaixe todos os palitos de churrasco de forma que as tampinhas não passem para o outro lado. Quinto passo, coloque as tampinhas na parte de cima e agora é só brincar. Então, agora eu acho que a gente já tem todos os materiais que a gente precisa. Vamos dar uma olhadinha? Palitos de churrasco, garrafa PET, prego e tampinhas. Bom, mas olha, tem algumas observações aqui que a Pro precisa fazer. Tá dizendo para, corte a garrafa PET. Então, se eu vou cortar, eu preciso de alguma coisa que corta a garrafa PET. Eu sei que a gente pode cortar a garrafa PET com estilete ou com tesoura. Mais um motivo para só fazer esse brinquedo com a ajuda de um adulto. Também tem o prego e as tampinhas. Acho que não está faltando nada. Então, vamos completar? Vamos deixar esse texto bem legal para quem for poder utilizar ele depois para fazer esse brinquedo, não vai ter nenhuma dificuldade? Viu como às vezes é complicado a gente encontrar no meio do texto qual é o material? Por isso que é tão importante quando a gente for escolher um texto para ler e fazer, ou nós mesmos formos escrever um texto, a gente colocar os materiais necessários, porque aí a gente já lê o material, já separa todo o material e fica mais organizado e ajuda a gente melhor na hora de produzir o nosso brinquedo. Então, vamos lá completar essa lista? A Pro tem aqui uma lousa que eu vou usar para a gente escrever esses materiais que a gente vai usar. Mas eu vou pedir a ajuda de vocês para escrever algumas palavrinhas. Vocês me ajudam? Vamos lá? Tenho certeza que vocês vão me ajudar. Então, vamos daí de casa, falando com a Pro, as palavrinhas que a gente precisa. A Pro vai perguntar e vocês vão me ajudar a escrever. Bom, a primeira que a gente viu é a garrafa PET. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês para escrever a palavrinha garrafa. Quantos pedacinhos ou quantas sílabas tem? Garrafa. Eu sei que tem 3 sílabas, então eu vou colocar aqui, já vou marcar 3 pedacinhos para não esquecer, Garrafa. Bom, muito bem. O primeiro pedacinho, então, hein? Ai, Pro, tem A, muito bem, tem A, mas será que é A, só A? Aí ia ficar a Rafa. Não, tem o G. Olha, igualzinho de gato. Qual que é a letrinha para escrever gato? É a letrinha G, então eu já vou colocar o G aqui. E eu já sabia que tinha A, já vou colocar o A também. Garra. Olha, eu vi um arranhadinho na minha garganta. Então eu vou colocar um R, que é a letrinha que dá o arranhadinho. Olha, tem o A de novo. Então, eu vou colocar o A. Mas lembra que a gente tem uma regrinha que quando o R fica entre 2 vogais, ele faz sonzinho de R. Ia ficar garrafa. Então, não pode. O que eu faço, então? Eu chamo a ajuda de mais um R, não é verdade? Então, eu vou pegar um R e vou colocar ele aqui na sílaba de cá, Aqui, pronto. Garrafa. Aquela letrinha que tem um soprinho. É a letrinha F. E, de novo, eu escuto o sonzinho do Fá.
da vogal A. Pronto, garrafa. Então, eu preciso de uma garrafa PET. Então, pronto, vocês já me ajudaram a escrever garrafa, agora vamos colocar lá, mas vamos colocar digitado para ficar bonito, né? Pronto, uma garrafa PET. E a Pro vai colocar de 2 litros para ficar bom de fazer o brinquedo, porque se a garrafa for muito pequenininha, aí não vai ter como. Vamos para o próximo? O próximo é palitos de churrasco sem pontas. Então, me ajuda a escrever palito. De novo, quantas sílabas? Palito, 3 sílabas. Então, de novo, eu vou marcar aqui, ó. Palito. Eu vou ter que preencher essas 3 sílabas. Qual que é o primeiro pedacinho? Pá. Pá. Olha a minha boca, tem o A, mas antes do A, ó, é a letrinha P. É igual do pato. Então, eu vou colocar aqui a letrinha P, igual do pato, ó. Pá. Agora, li. Qual a letrinha que faz assim, ó? L. É a letrinha L. L de Laura, L de Lavínia. Mas aqui, ó, com qual vogal que o L tá? Li. Tá com o I. Então, eu vou colocar o L e o I. Palito. Como é que eu faço o to? Ó, é a letrinha do tomate. E eu vou usar o O também, ó. To. Então, a letrinha do tomate é o T com o O. Pronto, palito. Eu tenho 3 sílabas. 1, 2, 3 sílabas. Palito. Pronto, agora eu vou colocar lá, digitado para ficar bem bonito. Aqui está. Palitos de churrasco sem ponta. E o palito aqui que vocês me ajudaram a escrever. Mas olha uma observação. Aqui está escrito palitos. Tem o S porque eu vou precisar de muitos palitos. Então, tá faltando alguma coisinha aqui na nossa palavrinha, ó. Palitos. Tá faltando para mostrar que são muitos. É o S aqui no finalzinho da palavra. Vamos para a próxima? A próxima é estilete ou tesoura. Eu vou pedir a ajuda de vocês para escrever tesoura. E aí, quem já sabe quantas sílabas? Tesoura. Quem acertou que são 3? Ah, eu sabia que vocês iam acertar, vocês são muito espertos. Então, vamos lá? Vai ser tesoura. Muito bom. Então, vamos começar? O primeiro pedacinho, a primeira sílaba. T. Ah, letra T. Muito bem. Só que a letra T faz sonzinho de T sozinha? Não faz, né? Faz. Ela precisa da vogal E para fazer o som do E. T. Zou. Zou. Tem um sonzinho do Z. Só que aqui, a letrinha S, ela pegou o sonzinho da letrinha Z. Então, por quê? Porque ela está no meio de 2 vogais, que é o E e o O. Como ela está no meio de 2 vogais, ela faz sonzinho de Z. Só que não é tesoura não, tá? É tesou. Ainda tem o U aqui, tesoura. Qual que é a letrinha que faz esse tremidinho? R, é a letrinha R. Então, tesoura. Termina com A. Pronto, tesoura. 3 pedacinhos, mas ó, cheio de letrinhas. Porque eu posso usar mais de uma letrinha para fazer uma sílaba. Não podemos nos esquecer disso, tá bom? Uma sílaba, ela pode ter só uma letrinha quando é uma vogal. Mas, às vezes, também ela pode ter 2, pode ter 3 e, às vezes, até mais. Então, eu tenho que pensar para eu descobrir todas as letrinhas que eu preciso para formar uma sílaba. E nada de ficar, tá? Colocar só uma letrinha por sílaba e já tá bom. Não, tem que pesquisar, tem que investigar. Descobrir todas as letrinhas que precisam para formar uma sílaba. Então, vamos lá? Vamos digitar agora? Tá aqui, ó, estilete ou tesoura, que foi a palavrinha que vocês me ajudaram a escrever. Vamos para a próxima? A próxima é tinta guache,
Que lembra que, ó, eu vou usar tinta guache para pintar os palitos, mas é opcional, não precisa ser obrigatório. Mas eu vou pedir a ajuda de vocês para escrever tinta. Vamos lá? Quantas sílabas tem tinta? Tinta. Agora eu só tenho duas, então vamos lá. Tinta. Nada de uma letrinha só por sílaba. Eu só tenho que descobrir se realmente só precisa de uma. Ó, tim. Ou t. É a letrinha T. T com I. Só que não é tita, é tim. Sabe aquela letrinha, ó, que vai lá dentro do nosso narizinho? Que coloca o sonzinho dentro do nosso nariz? Tim. É a letrinha qual? Ah, eu sei que vocês já sabiam. É tim. É o N. Tinta. Ó, o T de novo. T com quem? Tá. T com A. Tinta. Muito bem. Então, eu vou precisar da tinta guache. Vou digitar lá. Aqui tá a tinta guache, a tinta que vocês me ajudaram a escrever. Vamos para a próxima? A próxima é prego grande. Só que a Pro vai pedir para vocês me ajudarem a escrever prego. Essa palavrinha parece complicada. Será que é? Não é nada. Então, vamos lá. Quantas sílabas? Prego. 2 sílabas. Vamos lá, então, marcar nossas 2 sílabas? Prego. Para escrever a primeira sílaba, pré. Olha que eu tenho um monte de sonzinho misturado. Tenho o primeiro movimento da minha boca. É o movimento da letrinha P, ó. Pé. Eu escuto a vogal E também, mas não é pego, é pré. Or. A letrinha que faz a linguinha tremer. Trrr, é o R, é o pré. Go, g, g. A gente já viu esse sonzinho hoje. G, g. É o sonzinho do gato, só que aqui não é pré-ga, é pré-go. Então, eu vou usar ele com qual vogal? Com a vogal O. Vocês estão muito espertos. Prego. Muito bem. Vamos colocar lá na nossa lista? Prego grande aqui, ó. Prego tá lá, escrito tá até aí de negrito para vocês verem, assim mais escurinho. Vamos pro próximo? O próximo é tampinhas de garrafa. Como a gente já escreveu garrafa, eu vou pedir a ajuda de vocês para escrever tampinhas. Quantas sílabas tem tampinhas? Tampinhas. Tem 3 sílabas. Então, vamos lá colocar as nossas 3 sílabas aqui, ó. Tampinhas. Vamos colocar, escrever, ó. Tam. Tenho a letrinha T e esse Aqui, ó, eu vou usar o A com a letrinha M, que também faz o sonzinho ir para dentro do nariz. Tam, tam. Pi, pi. É a letrinha P do pato, né? Só que em vez do A, igual eu escrevo pato, é tampi. Eu vou usar a letrinha I. Tampi. Nhas, nha. Qual que são as letrinhas que juntinha dá esse sonzinho de nha, nha, nha? É o qual? O N com H. Vocês estão muito espertos. O N e o H, tampinha. E ó, a vogal, ó, A, tampinha. Só que não é só uma tampinha que a gente vai usar, não. A gente vai usar um monte. Então, é tampinhas. Qual letrinha que faz esse som? Muito bem, é a letrinha S. Tampinhas. E olha uma coisa importante. Cada sílaba precisa ter uma vogal. Vamos ver se eu tenho uma vogal para cada sílaba? Ó, primeira sílaba, eu tenho aqui a vogal A. Muito bom, então tá jóia. Segunda sílaba, eu tenho aqui uma vogal I. Terceira sílaba, eu tenho aqui uma vogal A. Se eu escrevi alguma sílaba e não tem uma vogal, é porque tem alguma coisa errada. Eu estou precisando descobrir qual a vogal que está faltando. E quais são as nossas vogais? A, E, I, O, U. Uma dessas vogais vai ter que estar lá na nossa sílaba, tá bom? Então, vamos lá para a nossa digitação? Tampinhas de garrafa. Pronto, muito bem. Agora é só a gente completar o nosso texto. Aqui está o nosso texto.
Olha lá, já deixei até um espaço ali para poder completar aquilo que a gente fez. Vamos colocar? Muito bem, muito bom. Tá lá, ó, materiais necessários: uma garrafa PET de 2 litros, palitos de churrasco, estilete ou tesoura, tinta guache, prego grande, tampinhas de garrafa. Agora a gente já pode, pronto, tá, já sei os materiais, vamos então descobrir como é que a gente faz o nosso brinquedo? Então vamos ler com a Pro. Ó, como fazer? Primeiro passo. Se quiser, pinte os palitos de churrasco com as cores que desejar. Segundo passo, corte a garrafa acima da metade. Vamos utilizar a parte de baixo. Terceiro passo, esquente, e nesse momento precisa da ajuda de um adulto, porque vai ter que esquentar no fogo, a ponta do prego e faça furos para atravessar os palitos de churrasco. Deixe espaço na parte de cima para colocar as tampinhas e embaixo para as tampinhas caírem. Quarto passo, encaixe todos os palitos de churrasco de forma que as tampinhas não passem para o outro lado, porque a brincadeira não é colocar a tampinha em cima sem cair depois que for puxando os palitos. Quem derrubar mais tampinha perdeu? Ah, então por isso é que elas têm que ficar presinhas ali em cima. Quinto passo, coloque as tampinhas na parte de cima e agora é só brincar. E eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, porque a Pro pegou esse texto e fez um brinquedo cai não cai. Olha aqui, ó. Eu fiz um brinquedo cai não cai. Coloquei os palitos, ó, o furinho tem que ser grandinho para a varetinha passar com facilidade na hora de tirar. Colocar as tampinhas lá em cima e depois vai tirando os palitos e aí vê se qual que cair vai... Ih, já caiu, ó, derrubei um pouquinho. Tá bom? Então, ó, precisa de bastante palito e deu super certo, foi muito legal. E vocês querem ver como eu fiz? Eu vou mostrar para vocês então. E para isso, eu pedi ajuda de uma convidada muito especial. E a minha convidada especial é a Lara. Ela que me ajudou a fazer esse brinquedo. A Lara é minha filha. Então, eu sou adulta e fiquei com as partes mais complicadas de estilete, de fogo, e ela foi me ajudando a colorir, a pintar os palitos, a montar, e vocês vão ver agora o que a gente fez, que é muito legal a gente fazer esses brinquedos em família, usar o texto instrucional e fazer junto com a mamãe, com o papai, com o irmão mais velho. E foi muito legal, não foi, filha? Foi muito legal. Então tá bom, vamos lá para vocês assistirem? E aí, viram como foi legal? Foi muito divertido fazer. E foi só seguir o passo a passo do texto instrucional de montagem, que deu super certo. E tá aqui mais um brinquedo pra gente brincar e ainda mais importante, menos uma garrafa PET pra gente jogar no lixo. E aqui está uma sugestão de atividade. Que tal copiar no caderno a lista de materiais que nós construímos aqui na aula? É uma boa, hein? Depois mostra para sua professora, manda no seu grupo do WhatsApp, tá bom? E fazer uma montagem do Cai Não Cai, utilizando o texto instrucional como apoio, assim como a professora fez também. E ó, é só vocês utilizarem
esse QR Code que está aqui na tela. Ou vai acompanhando pelo vídeo, ou pode utilizar esse QR Code que vai jogar vocês no site que tem esse texto explicando. Bom, e o que nós aprendemos hoje então? Nós aprendemos a fazer uma lista de materiais para uma instrução de montagem. Nós aprendemos a importância dessa etapa num texto instrucional, né? Senão fica muito mais complicado para a gente fazer. Com essa etapa, a gente consegue se organizar melhor, saber exatamente quais materiais utilizar para se planejar antes de começar a fazer a tarefa. E também nós refletimos um pouquinho sobre a escrita de palavras. E assim a gente finaliza mais uma aula que foi super divertida. Eu, pelo menos, adorei estar aqui com vocês mais nesse momento. E eu prometo que daqui a pouquinho eu tô de volta para mais uma aula e eu vou ensinar a fazer mais brinquedos legais para vocês se divertirem aí em casa, tá bom? Um beijão enorme da professora Érica. Tchau, tchau e até a próxima!